Olá, hoje é terça-feira, 16 de novembro de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícia da DW Brasil. Confira nesta edição. Biden e líder chinês tentam aliviar tensões em conferência virtual. Médicos alemães relatam ameaças de ativistas anti-vacina. Em viagem pela Europa, Lula discursa no Parlamento Europeu. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao presidente da China, Xi Jinping, que a missão de ambos é garantir que a competição entre seus países não se desvie para o conflito. A afirmação foi feita durante uma cúpula virtual de várias horas entre os dois líderes nesta segunda-feira. Biden disse ser importante aos dois países se comunicarem de forma transparente e honesta. Já o presidente chinês chamou Biden de velho amigo e ressaltou que os dois países devem coexistir em paz e buscar uma cooperação em que ambos ganhem. Disse ainda que espera trabalhar com o presidente americano para promover um desenvolvimento positivo. O encontro virtual acontece depois de Biden criticar a ausência de Xi Jinping em importantes reuniões internacionais e no momento em que o presidente chinês fortalece seu controle sobre o regime. Estados Unidos e China atravessam um momento de tensão desde a presidência de Donald Trump, que lançou uma guerra comercial contra Pequim. No governo Biden, a relação continua tensa por questões comerciais, direitos humanos e por causa das ameaças chinesas contra Taiwan. Os Estados Unidos criticaram a Rússia nesta segunda-feira pela realização de um teste de míssil que explodiu um dos próprios satélites russos e causou destroços considerados uma ameaça aos astronautas da Estação Espacial Internacional, a ISS. O porta-voz do Departamento de Estado americano chamou o comportamento de Moscou de perigoso e irresponsável. A ação teria gerado mais de 1.500 detritos orbitais que seriam uma ameaça à ISS, onde estão atualmente 7 astronautas, incluindo um alemão. Por causa do perigo de colisão com os destroços, os astronautas tiveram que abandonar a estação 2 vezes e se retiraram para as espaçonaves acopladas da ISS, se preparando para um possível retorno de emergência. Organizações de médicos na Alemanha relataram que muitas clínicas têm enfrentado um clima de tensão devido a ameaças de negacionistas anti-vacinas, enquanto a pandemia de Covid-19 atinge taxas de infecção inéditas no país. Presidentes de associações de médicos dos estados de Saxônia e Turíngia, no leste da Alemanha, disseram à Deutsche Welle que profissionais da saúde vêm recebendo mensagens anônimas agressivas de pessoas contrárias à vacinação contra a Covid-19, incluindo ameaças de morte. Hoje, a Alemanha registrou o 9º recorde seguido na taxa de incidência da doença desde o início da pandemia, com taxa de 312,4 novos casos por 100 mil pessoas nos últimos 7 dias. Na quinta-feira passada, o país contabilizou o maior número de novos casos em todo o mundo, com mais de 50 mil pessoas com teste positivo. A chanceler federal alemã Angela Merkel e o líder de Belarus, Alexander Lukashenko, conversaram por telefone nesta segunda-feira para discutir a ajuda humanitária aos milhares de refugiados e imigrantes detidos na fronteira da União Europeia com Belarus. O telefonema entre os dois líderes, considerado raro, ocorreu logo após a União Europeia decidir aumentar as sanções contra Belarus. Segundo o governo alemão, os dois líderes concordaram em prosseguir os contatos entre Berlim e Minsk para solucionar a crise. Ontem também o presidente francês Emmanuel Macron conversou por telefone sobre o assunto com o presidente russo Vladimir Putin. Segundo o governo francês, Putin concordou com Macron ser necessário colocar um fim ao problema.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira em Bruxelas, na Bélgica, que Jair Bolsonaro representa uma ameaça importante da extrema-direita mundial e que o atual presidente brasileiro não passa de uma cópia mal feita de Trump. Líder nas pesquisas para as eleições de 2022, Lula participou no Parlamento Europeu de um evento organizado pelo grupo de eurodeputados social-democratas que controla a segunda maior bancada da casa. Lula também se reuniu com o chefe da diplomacia da União Europeia. Questionado durante uma coletiva de imprensa se considera uma candidatura à presidência, tendo o ex-governador paulista Geraldo Alckmin como vice, Lula evitou responder, mas também não descartou a hipótese. Ele disse que há uma extraordinária relação de respeito entre ele e Alckmin e que não há diferenças que não possam ser reconciliadas. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.